Uma jovem vampira recém-transformada, vagava pelas sombras da floresta, ainda se adaptando à sua nova existência. Sua vida noturna era solitária e repleta de desafios, mas nada poderia prepará-la para o horror que estava por vir. Certa noite, enquanto caçava, Lyra foi emboscada por uma família de lobisomens que por gerações, nutriam um ódio profundo pelos vampiros. Eles a capturaram e a levaram para seu castelo, um lugar sombrio e decrépito escondido nas profundezas da floresta. As celas eram frias e úmidas, cheirando a morte e desespero. Os lobisomens a mantinham acorrentada com correntes encantadas que queimavam sua pele, impedindo qualquer tentativa de fuga. No início, os lobisomens tentavam quebrar seu espírito com torturas diárias, desde cortes profundos até exposições ao sol nascente, a deixando à beira da morte várias vezes. Apesar da dor incessante, Lyra alimentava um ódio crescente e um desejo de vingança que a mantinha viva. No silêncio de sua cela, ela planejava sua fuga e como eliminaria cada um de seus captores. Seu momento chegou durante uma noite de lua cheia, quando os lobisomens estavam em sua forma mais feroz, mas também mais descuidados. Usando seu poder sobre-humano, Lyra quebrou as correntes e deslizou pelas sombras do castelo. Ela começou seu ataque silenciosamente, movendo-se como um espectro pelos corredores escuros. Lobisomens foram eliminados. Seus gritos de agonia ecoavam pelas paredes de pedra enquanto Lyra saciava sua sede de sangue. A vingança era doce, mas cada morte também alimentava sua fúria. O confronto final aconteceu no salão principal, onde o patriarca da família aguardava transformado em sua forma bestial.
dança sangrenta de força e ódio. No final, Lyra arrancou o coração do lobisomem com suas próprias mãos, silenciando seu último grito de maldição. Agora um monumento de morte e destruição, ficou para trás enquanto Lyra saía para a noite fria, livre e vingada, mas marcada para sempre pelo terror que viveu. O legado de Misael. Lyra vivia em uma constante batalha interna. Desde a terrível noite em que eliminou a família de lobisomens que a capturou, seus dias eram solitários e suas noites eram preenchidas com pesadelos dos horrores que ela experimentou e infligiu. Anos se passaram, e um dia, vagando pela borda de uma vila remota, ela encontrou um rapaz chamado Misael, solitário e desiludido. Lyra, tocada pela dor nos olhos de Misael, interveio e em um impulso de compaixão, transformou-o em vampiro, criando um companheiro para compartilhar sua eternidade. Nos primeiros anos, Lyra e Misael formaram um vínculo forte. Lyra ensinou Misael a caçar e sobreviver, a controlar sua sede de sangue e a entender o mundo sombrio em que agora habitavam. No entanto, Lyra também compartilhou suas histórias de dor e vingança contra os lobisomens, e essas histórias enraizaram um ódio profundo no coração de Misael. À medida que ele se adaptava à sua nova vida, seu ódio pelos lobisomens se transformava em uma obsessão perigosa. Ele se tornou um caçador implacável, movido pelo desejo de exterminar qualquer rival que cruzasse seu caminho. Suas caçadas eram brutais e sádicas, uma combinação de violência desenfreada e táticas cruéis. Ele não apenas matava, mas também torturava, deixando corpos mutilados como um aviso para outros lobisomens. Sua sede de vingança não conhecia limites, e seus atos começaram a atrair a atenção indesejada da comunidade vampírica. Os anciãos vampiros,
líderes da sociedade vampírica, começaram a temer as consequências das ações de Misael. Eles se preocupavam que a fúria de Misael desencadeasse uma guerra entre vampiros e lobisomens, algo que eles não podiam permitir. Convocaram Lyra para uma reunião secreta e ordenaram que ela controlasse seu companheiro ou enfrentasse as consequências. Relutante, mas obediente, Lyra aceitou a tarefa, embora seu coração estivesse dividido entre o amor por Misael e a necessidade de proteger sua espécie. Lyra começou a caçar Misael, determinada a trazê-lo de volta à razão. A busca levou a lugares obscuros e perigosos, onde os rumores sobre os atos cruéis de Misael eram sussurrados com medo. Finalmente, ela o encontrou em um vilarejo remoto, em meio a um ataque contra uma jovem lobisomem. Após uma grande batalha, o ódio de Misael começava a se sobressair contra a inexperiência da jovem lobisomem. A cena era de puro terror, sangue cobria o chão, e a jovem lobisomem, mal conseguindo se manter de pé, olhava para Misael com olhos cheios de medo e desespero. Lyra, ao ver a brutalidade de seu companheiro, foi tomada por uma onda de horror e tristeza. Ela percebeu que Misael havia se tornado um monstro pior que qualquer lobisomem que ela havia enfrentado. Com o coração pesado, ela interveio, protegendo a jovem e enfrentando Misael. O confronto foi devastador. Foi um embate de força e emoções intensas. "Por que você interfere, Lyra?" gritou Misael, com seus olhos vermelhos de raiva. "Eles merecem morrer. Cada um deles." "Não dessa maneira, Misael." Lyra respondeu com sua voz tremendo. "Nós somos monstros, mas não precisamos ser cruéis. Eu não te criei para isso." A batalha que se seguiu foi feroz. Lyra e Misael, ambos dotados de força sobre-humana, lutaram com uma intensidade que abalou o vilarejo. A jovem lobisomem, atordoada e assustada, observava a luta, incapaz de se mover. Lyra finalmente conseguiu desarmar Misael e segurá-lo contra o chão. Com lágrimas nos olhos, ela implorou: "Por favor, Misael, pare com isso. Eu te amo, mas não posso permitir que você continue assim." Misael, com raiva e dor, tentou se libertar, mas Lyra era mais forte. "Você me ensinou a odiar e agora quer que eu pare?" Lyra, sabendo que não havia outra opção, sussurrou um pedido de perdão antes de cravar uma estaca no coração de Misael. Misael soltou um grito de dor e surpresa, seus olhos encontram os dela uma última vez antes de se fechar para sempre. O corpo de Misael ficou imóvel, e Lyra caiu de joelhos, soluçando. Os anciãos vampiros, ao saberem da morte de Misael, baniram Lyra por desobedecer suas ordens e matar seu próprio companheiro. Ela e a jovem lobisomem, Alina, fugiram para as profundezas de uma floresta sombria, onde Lyra encontrou algum alento na companhia improvável de sua nova protegida.
Alina, grata por ter sido salva, jurou lealdade a Lyra, e juntas, elas enfrentaram os perigos que o futuro reservava. Lyra, assombrada pelas memórias de Misael e pelo peso de suas ações, lutava para encontrar a paz. As noites eram longas e sombrias, e os dias, embora breves, estavam cheios de medo. No entanto, ela e Alina aprenderam a confiar uma na outra, formando um vínculo que transcendia a desconfiança entre suas espécies. Os rumores da trágica história de Lyra e Misael se espalharam pelo mundo, tornando-se uma lenda de aviso entre os vampiros e lobisomens. A lenda falava de amor e vingança, de sacrifício e redenção, e da eterna luta entre monstros e humanos. E assim, a história de Lyra e Misael, embora marcada pela dor, também se tornou um conto de esperança e determinação. Uma lembrança de que, mesmo nas trevas mais profundas, ainda pode haver luz. Aliança Mortal. Lyra e Alina encontraram refúgio nas profundezas de uma floresta antiga, onde a escuridão parecia eterna e o silêncio era apenas quebrado pelo sussurro do vento através das árvores. Nos primeiros meses, elas viveram em um estado constante de alerta, temendo represálias tanto dos vampiros quanto dos lobisomens. A jovem lobisomem Alina se mostrou uma aliada leal e habilidosa, e logo as duas formaram um vínculo inquebrável. A floresta, com seus mistérios e perigos, oferecia um certo grau de segurança. Lyra ensinou Alina a sobreviver, compartilhando suas habilidades de caça e seus conhecimentos sobre ervas medicinais. Em troca, Alina usava seus sentidos aguçados para detectar ameaças à distância. Elas se tornaram uma equipe formidável, unidas pelo destino e pela necessidade de sobreviver. No entanto, a paz era frágil. Os anciãos vampiros, enfurecidos pela desobediência de Lyra, formaram uma aliança em comum com os lobisomens, unindo-se em um esforço para caçar Lyra e Alina. Os líderes das duas raças concordaram que a ameaça representada por Lyra deveria ser eliminada para evitar uma guerra total. Combinando suas forças, eles formaram uma equipe de caça implacável, determinada a rastrear e destruir as fugitivas. Embos, o Ancião Supremo, grande líder dos vampiros, convocou Darius, um vampiro híbrido, mercenário e corrupto. Darius caminhava com os lobisomens e foi convocado para liderar a equipe que partiu em busca das duas foragidas.
Alina logo perceberam que estavam sendo perseguidas. Rastros deixados por caçadores, pegadas inumanas e o cheiro de sangue fresco eram sinais inconfundíveis de que a aliança estava se aproximando. Elas sabiam que não poderiam fugir para sempre. Em um momento de desespero, Lyra decidiu enfrentar seus perseguidores e proteger Alina a qualquer custo. Elas se prepararam para a batalha, usando a floresta como sua fortaleza. Lyra elaborou armadilhas engenhosas, enquanto Alina explorava os arredores em busca de pontos estratégicos. Juntas, elas criaram um plano para combater seus inimigos e com sorte escapar da morte certa. A noite da batalha chegou com uma lua cheia iluminando a floresta sombria. O som de passos se aproximando alertou Lyra e Alina de que seus perseguidores estavam perto. Elas se posicionaram, prontas para lutar pela sobrevivência. Os caçadores, um grupo misto de vampiros e lobisomens, avançavam silenciosamente, confiantes em sua superioridade numérica. Lyra, escondida nas sombras, observou enquanto os caçadores se aproximavam de uma das armadilhas. Com um sinal silencioso para Alina, ela ativou a armadilha, fazendo com que estacas afiadas emergissem do chão, perfurando os primeiros caçadores que avançavam. Gritos de dor e surpresa ecoaram pela floresta. "Vai, Alina!" Lyra gritou, e as duas atacaram com ferocidade. Alina, usando sua velocidade, derrubava lobisomens com garras afiadas e dentes mortais. Lyra, com sua habilidade e experiência, lutava contra os vampiros, suas estacas de madeira cravando-se nos corações dos inimigos. A batalha foi intensa e brutal. A floresta, antes silenciosa, agora ressoava com o som de combate, gritos e o estalar de ossos quebrados. Lyra e Alina lutaram com todas as suas forças, mas os caçadores eram muitos, e a exaustão começou a tomar conta delas. Em meio ao caos, Lyra avistou o líder dos caçadores, Darius, que havia jurado vingança contra ela. Ele era imponente e poderoso, e seus olhos brilhavam com um ódio intenso. Sabia que para vencer, teria que derrotar Darius. Ela avançou em direção a ele com seus olhos fixos no inimigo. Darius sorriu com desprezo. "Você não pode escapar desta vez. Sua morte é certa." "Veremos", respondeu Lyra, atacando com uma velocidade impressionante. A batalha entre eles foi feroz, um confronto de forças titânicas. Darius era forte, mas Lyra lutava com uma determinação desesperada, movida pelo desejo de proteger Alina e vingar a morte de Misael. Enquanto Lyra enfrentava Darius, Alina continuava a lutar bravamente, mas a vantagem numérica dos caçadores estava começando a prevalecer. Ela foi cercada por lobisomens,
e embora conseguisse derrubar vários, acabava sendo subjugada. Vendo Alina em perigo, Lyra sentiu uma onda de desespero e raiva. Com um último esforço, ela conseguiu ferir gravemente Darius, gravando uma estaca em seu coração. Ele caiu com seus olhos perdendo o brilho de vida. Com Darius morto, Lyra correu para ajudar Alina. Juntas, elas lutaram contra os caçadores restantes, suas forças renovadas pela vitória sobre o líder inimigo. A batalha continuou até que os últimos caçadores foram derrotados, e seus corpos ficavam espalhados pela floresta. Lyra e Alina, feridas e exaustas, se apoiaram uma na outra, olhando em volta para a cena de destruição. Elas sabiam que essa vitória não significava o fim de seus problemas, mas pelo menos por enquanto estavam a salvo. Vamos, Alina, e disse Lyra com a voz rouca. Precisamos nos afastar daqui antes que mais caçadores venham. Elas deixaram a clareira, movendo-se lentamente pela floresta, em busca de um novo refúgio. As feridas que sofreram eram profundas, mas seu espírito permanecia inquebrável. Lyra sabia que a aliança de vampiros e lobisomens não desistiria tão facilmente, mas estava determinada a proteger Alina e lutar por sua liberdade, não importa o que viesse a seguir. A Mulher-Lobo. Depois de escapar da emboscada, Lyra e Alina sabiam que sua sobrevivência dependia de mais que apenas garra e coragem. Elas precisavam de astúcia e estratégia. Assim, começaram a trocar de roupas frequentemente, cada uma assumindo a aparência da outra. A confusão que isso causava nos caçadores era um trunfo valioso, tornando mais difícil para os vampiros e lobisomens distinguirem suas presas. A aliança dos vampiros e lobisomens, frustrada pelas fugas constantes de Lyra e Alina, decidiu trazer reforços. Os anciãos vampiros convocaram Helena, uma lendária lobisomem com um exército poderoso. Helena era temida e respeitada por sua habilidade em batalha e sua liderança indomável. Com suas tropas, ela se lançou à caça das fugitivas, determinada a capturá-las. Helena e seu exército rastrearam Lyra e Alina pela floresta e além, forçando-as a abandonar temporariamente suas estratégias de emboscada e confusão para sobreviver.
A perseguição era implacável. No entanto, Lyra e Alina continuavam a lutar com determinação, usando cada truque e habilidade que possuíam. Numa noite de lua cheia, o confronto inevitável ocorreu. Lyra e Alina foram encurraladas em um antigo cemitério, os túmulos e mausoléus fornecendo pouco abrigo contra a força avassaladora de Helena e seus lobisomens. A batalha que se seguiu foi feroz. Lyra, exausta e ferida, lutava com todo o seu poder, mas a superioridade numérica dos inimigos era esmagadora. Alina, vendo sua amiga gravemente ferida, foi tomada por uma fúria desesperada. Nesse exato momento, Helena se transforma. Helena agora não é somente a mulher-lobo, e sim um poderoso lobisomem, dono de uma ferocidade assustadora. Ela se lançou contra Helena, as duas se engalfinhando em um combate mortal. Garras e dentes se chocavam, sangue voava, e os gritos de dor e raiva enchiam o ar. Alina lutava não apenas por sua sobrevivência, mas pela vida de Lyra, sua amiga e protetora. Helena, uma guerreira formidável, inicialmente teve a vantagem. No entanto, a determinação e a habilidade de Alina a surpreenderam. A jovem lobisomem, movida pela necessidade de proteger Lyra, encontrou um poder que nem sabia que possuía. Com um golpe final, Alina conseguiu derrubar Helena, deixando-a imóvel no chão. Ofegante, Alina se aproximou de Helena, pronta para acabar com sua vida. Mas antes que pudesse agir, Helena levantou a mão em um gesto de rendição. Parem, disse Helena, com sua voz firme, mas não hostil. Eu vejo agora que vocês não são as inimigas que pensei. Preciso proteger meu exército. Nós partiremos e deixaremos vocês em paz. Lyra, lutando para se manter consciente, olhou para Alina e acenou com a cabeça em concordância. Helena, honrando suas palavras, reuniu seus lobisomens e começou a se retirar. No entanto, antes que pudessem desaparecer na floresta, uma presença sinistra emergiu das sombras. Tengus, o líder dos anciãos vampiros, apareceu diante delas. Poder era palpável, e seu olhar era de puro ódio. Com um movimento rápido, ele derrotou Helena, Alina e a já ferida Lyra, mostrando seu imenso poder. As três estavam indefesas diante de sua raiva esmagadora. Vocês pensaram que poderiam escapar de mim? Sua rebeldia terá um preço. Quando Amos estava prestes a dar o golpe final, o exército de Helena, fiel à sua líder, voltou ao campo de batalha.
lobisomens cercaram Angus, rosnando ameaçadoramente. Angus, percebendo que não poderia vencer todos de uma vez, recuou. Ele lançou um olhar de ódio para Lyra, Alina e Helena. Isto não acabou, ele prometeu, sua voz estava gotejando veneno. Eu retornarei, e quando fizer, todas vocês pagarão com suas vidas. Com essa ameaça pairando no ar, Angus desapareceu nas sombras. Helena, com a ajuda de seus lobisomens, levantou-se e ajudou Lyra e Alina a se recompor. Precisamos encontrar um novo lugar seguro, disse Lyra, com a voz fraca mas determinada. Esta batalha não terminou. Helena assentiu. Eu ajudarei vocês. Angus é uma ameaça para todos nós. Juntas, talvez possamos enfrentá-lo. Com essa aliança inesperada, Lyra, Alina e Helena partiram para encontrar um novo refúgio, cientes de que a guerra com Angus estava apenas começando, mas também determinadas a lutar pela sua sobrevivência e liberdade. O Doutor e a Besta. Angus, decidido a eliminar Lyra de uma vez por todas, recorreu a um plano macabro. Ele contratou um cientista corrupto, Dr. Samuel Crowe, um homem que venderia sua alma pela ciência proibida. Dr. Crowe era conhecido por suas experimentações sombrias e sua disposição para lidar com criaturas da noite, em troca de poder e riqueza. A mando de Angus, Dr. Crowe começou a trabalhar em um projeto terrível, uma criatura híbrida que combinasse os melhores dons dos vampiros e lobisomens. Usando seu conhecimento em genética e magia negra, ele conseguiu criar um ser que possuía a força e ferocidade dos lobisomens e a velocidade e astúcia dos vampiros. O resultado foi um morcego gigante, uma abominação que obedecia cegamente às ordens de seu criador e, por extensão, às de Angus. Lyra e Alina, sempre vigilantes, logo perceberam que uma nova ameaça estava se aproximando. Os rumores sobre a criatura híbrida começaram a se espalhar, causando medo entre as duas espécies. Determinadas a enfrentar qualquer desafio, elas se prepararam para a batalha. Na noite do confronto, a criatura híbrida atacou com uma fúria imparável. Suas asas enormes bloqueavam a luz da lua, e seus gritos ecoavam pela floresta como um anúncio de morte. A saliva do morcego enfraquecia os lobisomens. Alina voltava à forma humana diversas vezes durante a luta.
Já em Lyra, cada ferida causava o dobro de sangramento. Lyra e Alina lutaram bravamente, mas a criatura era formidável. Cada golpe que desferiam parecia ter pouco efeito, e as feridas que recebiam eram profundas. A batalha era desesperadora. Lyra, enfraquecida e quase sem forças, viu Alina ser lançada contra uma árvore ficando atordoada. A criatura avançava sobre Lyra, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Lyra preparou-se para o pior, quando de repente, um rosnado feroz cortou o ar. Helena, em sua forma de lobisomem, irrompeu na batalha, atacando a criatura híbrida com uma força renovada. As três guerreiras, agora unidas, enfrentaram a criatura com uma ferocidade impressionante. Helena usava sua agilidade lupina para desviar dos ataques e contra-atacar, enquanto Lyra e Alina coordenavam seus movimentos, desferindo golpes precisos. No alto da montanha a batalha continuou. Os gritos da criatura ecoavam pela floresta. Então a criatura se transforma em uma figura imensa. Agora o morcego era um ser maior e muito mais poderoso, que por sua vez lançava uma espécie de fogo ensanguentado pelos olhos e boca. Finalmente, com um esforço conjunto, Lyra cravou uma estaca no coração da criatura, enquanto Helena segurava e Alina atacava sua cabeça com garras afiadas. O morcego gigante soltou um grito final, antes de cair morto. Ofegantes e cobertas de sangue, as três se levantaram vitoriosas. Precisamos encontrar o responsável por isso. Seus olhos estavam brilhando de determinação. Elas seguiram o rastro da criatura até o laboratório do Dr. Crowley. O cientista, apavorado ao ver as três guerreiras entrarem em seu refúgio, tentou correr, mas Lyra o capturou facilmente. Com um sorriso frio, ela o encarou. Você pagará por isso. Angus, caminhando pelo salão principal do Castelo dos Anciãos, estava impaciente para ouvir boas notícias sobre a destruição de Lyra e suas companheiras. Ele parou quando um barulho ecoou pelo salão. Ao olhar para o chão, ele viu o corpo sem vida do Dr. Crowley cair aos seus pés, com seus olhos arregalados em um último grito mudo de terror. Levantando os olhos, Angus viu Lyra, seus lábios curvados em um sorriso vitorioso. É o seu aviso, Angus, disse Lyra antes de desaparecer nas sombras. Com ódio queimando em seus olhos, Angus murmurou, Lyra maldita. Eu farei estacas com seus ossos. A guerra entre Lyra, Alina, Helena e os anciãos vampiros estava longe de terminar, mas a determinação e a coragem das três guerreiras eram inquebrantáveis. A cada batalha, elas se fortaleciam, preparadas para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho.